A paz do Senhor a todos que estarão me ouvindo nesse mais um vídeo para a glória do nome do nosso Senhor Deus. Espero que esse vídeo seja uma bênção que vai ser falado aqui. E hoje eu quero falar sobre Jonas. Jonas foi um grande profeta que foi escolhido por Deus para pregar para o Império Assírio. Império Assírio, que era um dos grandes impérios da época do profeta Jonas. Jonas, ele foi escolhido por Deus para profetizar e levar uma mensagem de arrependimento àquela nação. Era no capítulo 1 de Jonas, assim, vê a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Olha só, Deus manda que Jonas se levanta e vai até a cidade de Nínive. Deus diz que a cidade de Nínive era uma grande cidade. Deus, lá no final do livro, ele diz onde já vivia mais de 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão esquerda ou a direita. Mas eu quero falar aqui sobre as 5 coisas que Deus providenciou para Jonas. A primeira coisa que Deus providenciou para Jonas foi a tempestade. A segunda coisa que Deus providenciou para Jonas foi o peixe. A terceira coisa que Deus providenciou para Jonas foi uma aboboreira. A quarta coisa que Deus providenciou para Jonas também foi um bicho, ou seja, um verme, né? E a quinta coisa que Deus providenciou para Jonas foi um vento oriental. Jonas, quando ele ouviu essa mensagem de Deus, rapidamente ele tomou outro rumo. A Bíblia diz que ele tentou fugir da face do Senhor e ir para Tarsis. Tarsis hoje que chama-se Espanha. Ele estava exatamente indo para esse lugar, fugindo da responsabilidade que Deus lhe tinha dado a ele. Jonas tinha em mente que Deus estava só ali na nação de Israel. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o nosso Deus, que os seus olhos estão em todos os lugares. Deus não só contemplava a nação de Israel, como contemplava as outras nações também. Agora vamos pensar um pouco de homens cruéis que a história tem nos contado, que a história tem nos visto no contexto histórico, de homens cruéis, nação cruel. Nós temos tantos imperadores na época do Império Romano que foram homens sanguinários, ditadores do século XX que foram homens cruéis, que mataram milhões de pessoas, e temos várias pessoas ou nações que pecaram contra Deus, e hoje temos pessoas assim. Agora vamos ver o amor de Deus quando Deus levanta pessoas para ir até essas pessoas ou nação pregar o Evangelho. Jonas não queria que o povo da Síria fosse salvo, porque para Jonas, ou seja, os assírios eram um povo cruel. E na verdade eles eram cruéis, pois matavam seus inimigos, havia morte por impalação, morte por decapitação. Os assírios cortavam a língua dos seus opositores, fazia pirâmides de crânio. Então Jonas não queria jamais pregar para este povo. Mas Deus tinha um propósito na vida dos ninivitas. Mas Jonas tomou outro caminho. E a primeira coisa que Deus providencia é uma tempestade para chamar a atenção do seu filho. O amor de Deus é tão grande que ele providencia coisas para nos trazer de volta. Jonas, quando estava dentro do navio, a Bíblia diz que Deus mandou aquela tempestade. E através dessa tempestade, tanto Jonas reconheceu a sua desobediência, quanto a tempestade trouxe os pecadores, aqueles homens do navio. Eles fizeram votos a Deus e creram no Deus de Jonas. Então, essa foi a primeira coisa que Deus providenciou, essa atitude que Jonas tomou. E a segunda coisa que Deus providenciou quando Jonas foi lançado ao mar foi o peixe. E a Bíblia diz que é um grande peixe que Deus providenciou para Jonas, e ele foi engolido por esse peixe. E a Bíblia diz que ele chamou isso das entranhas do inferno.
Foi lá no ventre do peixe e Jonas, arrependido, ele voltou para Deus, pediu perdão a Deus, e ele diz no capítulo 2, que das profundezas do inferno ele clamou ao Senhor e Deus a ouviu. Isso quer dizer que o nosso Deus, ele nos ama, e quando nós estamos passando por problemas difíceis, e às vezes pela nossa desobediência sofrendo, e quando nós nos arrependemos e voltamos para Deus, ele está pronto para ouvir a nossa oração e perdoar os nossos pecados, a nossa desobediência. O terceiro passo, quando ele sai, que Deus fala com o peixe, e vomita Jonas na praia, então vem a segunda vez Deus falando, levanta-te e vai à cidade de Nínive e prega contra ela. E Jonas rapidamente obedeceu, né? Deus falou que a cidade de Nínive era uma grande cidade, caminho de 3 dias, e ali Jonas entrou numa cidade, né, os portões de Nínive, e foi pregando a palavra, dizendo, dentro de 40 dias, se vocês não se arrependerem, Nínive vai ser destruído. E a Bíblia diz, com esta mensagem, tanto o rei quanto ao mais simples, todos se arrependeram. E houve um jejum de 3 dias. Tanto o povo quanto os animais, todos jejuaram. E a Bíblia diz que através desse arrependimento, Deus então se aplacou para com a cidade, para com o reino. E Deus então se arrependeu do mal que ia fazer e não fez, porque viu que todo o povo se arrependeu. Jonas não ficou satisfeito, Jonas ficou revoltado. Ele falou para Deus, por que me enviaste? Pois eu sabia que tu és um Deus clemente, um Deus misericordioso, tardio em irar-se e de grande amor e benignidade. Jonas ficou indignado, Jonas ficou revoltado. E Deus fez com que o sol aquecesse bastante para chamar a atenção de Jonas. E ele reclamou porque o sol estava quente e diz, melhor morrer do que viver. E Deus fez uma planta, essa é a terceira coisa que Deus providencia para Jonas. É uma polvoreira. Aquela planta nasceu e trouxe para Jonas ali uma sombra maravilhosa. Claro que era temporário. Às vezes isso acontece em nossa vida. Quando nós estamos passando por situações que não entendemos, aflições, Deus cria algo de conforto para nós, às vezes até temporário, para nos chamar a atenção, nos atrair até Ele. E aquela borboleira, ali Jonas se sentiu maravilhado. Mas a Bíblia diz que durante a noite, foi a quarta coisa que Deus enviou. Deus enviou ali, a Bíblia tem traduções que falam que é um bicho, outra tradução fala que é um verme, foi até a raiz daquela planta. E ali, então, ele matou aquela planta. E ela morreu. Olha só, o que nós vemos muitas das vezes, quando nós estamos num conforto, Deus às vezes permite que algo aconteça para nós voltar para Ele. Jonas, ao contrário, ao invés de reconhecer a grandeza de Deus, ele então se revolta e diz, melhor é morrer do que viver. E Deus se compadeceu do seu servo. E ali Deus mandou um vento oriental, que foi a quinta coisa que Deus providenciou. Foi um vento. Através do vento oriental, veio um vento que queimava a cabeça de Jonas. E ele disse, melhor é morrer do que viver. Deus, com seu grande amor, o seu carinho, ele chegou para Jonas e disse, é razoável a tua ira, Jonas? E ele disse, é razoável, porque tu permitiste que aquela planta morresse? E Deus disse, você tem compaixão da baboreira que numa noite nasceu e cresceu, e você tem compaixão, e eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde vivem mais de 120 mil pessoas e também muitos animais? Jonas entendeu o amor de Deus, a grandeza de Deus, e toda aquela cidade se arrependeu dos seus pecados através da pregação do profeta Jonas. Lá na frente, no Novo Testamento, Jesus disse, citando sobre Jonas, que Jonas pregou aos ninivitas dizendo, os ninivitas ressurgirão no juízo e condenarão esta nação, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Aquela geração do tempo de Jonas se arrependeram dos seus pecados. Mas lá na frente nós vemos Naum dizendo que Deus um dia ia punir os ninivitas. Já depois, mais outro século para frente. Mas o que nós vemos, o que Deus providenciou
coisas para Jonas. Nós vemos o amor de Deus, o carinho de Deus, mesmo quando nós não compreendemos a forma que Deus quer trabalhar. Deus ama todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio só para os judeus, Jesus veio para a humanidade, para todos aqueles que crê no Filho de Deus, para ser salvo. Pode ser o pior pecador, pode ser aquele que já tem feito muitas coisas erradas aos olhos de Deus, mas quando a pessoa se arrepende, Jesus está pronto para perdoar qualquer tipo de pecado. Não importa o que o homem fez, o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Assim como Deus escolheu Jonas para pregar ali a palavra de Deus, Deus escolheu você, Deus escolheu a mim para levar o evangelho da graça de Deus, o evangelho que transforma, como o apóstolo Paulo diz, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que Deus possa abençoar você e sua família. Você que vai ouvir esse vídeo, peço a você, ajude a compartilhar. Deus vos ama, Deus tem um plano na sua vida, Deus te escolheu, você é joia preciosa para Deus. E Deus ama a todos aqueles que entregam a sua vida, mesmo aqueles que ainda não conhecem Jesus e a salvação, Deus ama a todos. Mas é preciso se arrepender. Significa daquela geração da época de Jonas, eles alcançaram a salvação, porque se arrependeram. O primeiro passo para ser salvo é se arrepender. O segundo passo é crer. E o terceiro passo é obedecer a Deus e a sua palavra. Deus abençoa a cada um. Eu vou orar agora, pedindo para que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor venha abençoar cada um dos ouvintes que está ouvindo, que vão assistir esse vídeo, que o Senhor venha abençoar grandemente, abençoar a família de cada um e a todos nós, em nome de Jesus. Amém.